Chegamos na parte visual agora, né? Que é ver os códigos, ver as telas. Como é que a gente começa, Alex? Bom, estamos aqui na segunda parte do papo com o Paulo e com a Sofia sobre criar o seu próprio framework de testes. Tivemos alguns problemas técnicos aí no começo, mas esperamos que na pós a galera vai conseguir fazer mágica e a gente emenda no papo, né? O Paulo contou para a gente a história do framework que foi criado lá no Objective, a Sofia também aí da migração do Postman para o Stateflow lá no Nubank. Acho que a gente poderia dar uma olhada assim para entender, conseguir visualizar um pouco melhor, né? Quem gostaria de começar compartilhando a tela, mostrando para a gente mais ou menos como que fica esse setup do environment, do world, e aí como a gente compõe passos aí, faz asserções, como que o bicho roda. Posso começar? Vocês que sabem. Então vamos ver Smalltalk migrado para Java. Vamos lá. Compartilhar a tela. Tá no ar, né? Então, estava explicando lá que tem aquela quantidade grande de testes e que a gente tem aquilo tudo já como parte da esteira do CI e tudo, né? Então, só para mostrar, a gente hoje evoluiu bastante essa integração e a gente tem várias formas de visualizar os resultados, várias formas de executar, né? Eu vou mostrar aqui nessa tela, a gente tem aqui um job lá do Jenkins, que é onde a gente executa todos os testes no CI, né? A gente tem aqui hoje, a gente faz uma golden trunk, né? Então hoje a gente não tem nenhum commit de nenhum desenvolvedor que vá para trunk sem ter executado a suite inteira e ter dado zero erros, né? Então a gente tem também, não é esse o caso, mas a gente tem os jobs da golden trunk que também a cada commit reexecutam todos os testes já na trunk. E se caso alguma coisa acontecer, a gente tem os alertas e manda mensagem, manda e-mail, tem todos os controles, né? Mas a gente faz uma Silver Trunk também, que talvez o nome melhor fosse uma Golden Branch, né? Que então no desenvolvimento, quando o desenvolvedor vai fazer a feature branch dele, vai desenvolver, ele cria uma branch do código, trabalha, comita na branch dele, e aí o nosso esquema executa a suite de testes na branch dele. Né? Então ele fica nesse ciclo de desenvolvimento. Quando ele quiser integrar a branch dele de volta para a trunk, o sistema só integra a branch para a trunk depois de ter passado toda a suite de testes também. Toda a suite sempre está executando essas 40 horas máquina aí. No CI, sim. No desenvolvimento, aí o desenvolvedor executa só a parte da árvore que ele quer testar, o que ele está criando, o que ele acha relevante. Tem também várias formas de executar. A gente tem um JUnity Runner até que faz essa ponte, então eu consigo lá de dentro do Eclipse, por exemplo, consigo estar lá num teste, consigo mandar rodar só aquele teste, ele já roda rapidinho, ou eu posso abrir uma outra ferramenta que tem toda a árvore para escolher. A gente tem algumas formas de podar a árvore, né? Então eu quero executar só esse pedaço, só baseado nesses environments, ou baseado nessa parte do sistema e tudo mais, né? Então aqui é o job do Jenkins da minha branch de desenvolvimento, né? Então eu tenho aqui as várias construções os vários builds que aconteceram e tal. Tenho aqui, por exemplo, que ele executou, falhou um cenário, falhou 81 cenários, né? Aí eu consigo daqui, porque é persistido, né? Eu consigo daqui clicar e passar para uma outra tela que ele faz uma geral do resultado, né? Então aqui eu estou vendo, 46 mil testes rodaram, quanto tempo levou? Aqui, ó, por exemplo, levou 1,25 segundos por cenário, né? Vezes quase 50 mil, dá aquele tempo todo. Então aqui nesse caso, é lá na Amazon, né? A gente tem esse esquema, ele monta lá uma fazendinha de máquinas, ele aloca, aqui está alocando 40 máquinas aqui no momento, né? Alocou 40 máquinas, então o framework distribui essa execução nas máquinas, né? Eu posso mandar 40 máquinas rodar em paralelo, elas vão naquela árvore de cenários e elas cada uma pega uma parte para executar, elas otimizam pelo próprio environment também, né? Eu gasto um certo tempo para executar um environment, que é um setup, que vai ter uma série de cenários em cima. Então, uma máquina pega um environment, as outras já não pegam aquele. Então, eu rodo um environment que às vezes demora um pouquinho, mas depois eu rodo 200 cenários em cima dele antes de desmontar e partir para o próximo, né? Então, tem todo esse controle. Aí aqui ele está me dando que teve essas falhas aqui, né? Então, eu estou vendo aqui os asserts que falharam e a quantidade de cenários que falharam com esse assert, né?
E aí eu posso pular para uma outra tela que eu estou vendo já os cenários específicos, né? Então, eu tenho um código para cada cenário, né? Esse código aqui, que eu acho ele na árvore por esse caminho, né? 4.3.16 eu vou achar ele na árvore, que vocês vão ver depois. Aí eu tenho aqui registrado a pilha de execução do código automatizado do teste que falhou e o assert lá em cima que falhou. E como é persistido, eu também tenho uma outra visão que eu posso entrar dentro desse cenário e ver em todas as rodadas que aconteceram desse mesmo cenário, né, nos vários dias e tal, para ver se ele é um cenário que falhou em um monte de builds ou só no meu que ele está falhando, né? Então, o que eu estou vendo, né? Essa foi a minha execução, ele falhou aqui, mas todas as outras ele está executando bem. Teve uma outra aqui que ele falhou. Não tem como culpar o teste, não. Exatamente. Você chega aqui, esse teste aqui está quebrado, mesmo porque tem a Golden Trunk, né? Então, se eu estou na minha branch e um cenário quebra, quase 100% de chance que fui eu que quebrei, né? Fora algum problema mais sistêmico, por exemplo, nessa execução aqui eu estou vendo que falhou o cenário, mas pela cara do erro foi algum problema mais de ambiente que aconteceu, né? Então essa é a visão que a gente tem lá pelo CI, né? São mais reports assim que a gente vê, né? E tem uma outra visão aqui que é mais para o desenvolvimento e tal, que é uma tela que eu tenho de controle da árvore inteira, né? Essa tela aqui, ela tá um pouco dated já, que é a tela que foi feita lá em 98, tá? Foi importada. Foi importada, teleportada, né? Teleportada para Java e tudo, mas ela ainda é usada até hoje, porque a gente tem uma série de ferramentas aqui, tudo, por isso que a gente não abandonou, né? A gente tem uma série de coisas que a gente manteve. Então, por exemplo, ela tem essa visão aqui, que ela mostra a árvore do que a gente chama de harness, né? Que são tipo umas suítes. Então, é uma árvore de suítes, né? Então, eu tenho aqui algumas divisões. Então, os testes de negócio, separados dos testes de tela, de API e tudo mais, né? Então, eu consigo percorrer essa árvore aqui. Cada um desses aqui, eles têm alguns cenários, alguns testes mesmo dentro. São esses caras aqui que dão ok ou falham, né? Então, eu consigo ver a árvore toda. Eu tenho uma visão de falhas aqui também, né? Então, nessa execução, né? Essa tela está focada em uma execução que aconteceu. Eu posso entrar na base de dados lá e consultar qualquer uma daquelas execuções que a gente viu. Eu estou com uma carregada nessa execução que falhou, os 81 cenários lá, né? Então, eu consigo ver aqui pelas falhas que aconteceram. Então, por exemplo, aqui teve essa falha. Eu consigo ver os cenários que falharam com esse erro. É código teu isso aí, Pepinho? Oi? É código teu isso aí que tá falhando? Isso foi uma execução na minha branch. Tá demitido. Já pra rua. Tem 25 anos, né? Já tá. Então eu tenho aqui os cenários que os cenários que falhavam. Eu te demito antes, Cláudio. Os cenários que falhavam aqui e que falharam, aí eu consigo pular para outra visão, né? Achar naquela árvore onde está esse cenário, consigo executar, reexecutar e tudo, né? Só para ver também que eu falei que a gente tem os environments, né? Que a gente são setups que a gente estrutura e tem também registrado, tem organizado que os cenários utilizam. Eu tenho aqui também como ver essa árvore de environments, né? Eles também são um baseado em cima dos outros, né? Formam uma árvore. Então, eu também posso... O começo ali é o Big Bang, é isso? Todos os cenários começam no Big Bang? Big Bang é só o que faz o setup inicial do sistema, coloca o relógio numa data conhecida, deixa tudo limpo. E aí eu tenho os environments que vão acontecendo em cima. Então, sei lá, eu quero fazer um cenário que mexe com agendamento de OS, que é o caso aqui. Então, eu pego um environment lá, por exemplo, esse aqui, agendamento OS externa. Ele já me entrega, tem um código que é esse environment, né? Tem um código Java que é uma sequência de instruções que criam esse ambiente, né? E aí, nessa tela aqui, eu consigo, baseado no environment, também vejo quais são os cenários que utilizam. Então, também é útil para... eu estou mexendo com agendamento de OS externa. Eu posso vir aqui nos environments que criam setups que são mais ou menos baseados nisso, para executar só essa parte da árvore que tem os testes que utilizam, né? Então, essa tela aqui eu piloto a execução, corto a árvore, analiso os erros, tiro relatórios e tal. E o cenário no código, como fica, né? Vamos ver um exemplo aqui. Estou aqui no Eclipse com um cenário aqui que é de tela, né? Então fica assim, né? É um método cenário, aí tem algumas annotations.
ele fica dentro de uma classe. A classe é aquela suíte que aparece do lado esquerdo na árvore, né? Então eu sempre tenho uma classe que tem vários testes dentro. E aí eu tenho inúmeras classes dessas, né? Então aqui é a classe lá em cima, né? Você anota com algumas coisas, escolhe qual é o environment padrão que essa classe vai utilizar, ela utiliza para todos os cenários. Você pode também em cada cenário mudar isso, né? Injeta o driver aqui, no caso, é um teste de tela e tal. Tem essa questão aqui do setup, que pode ou não ter no cenário, além do environment que ele utiliza. Tem uma cadeia de coisas, né? Aqui eu posso declarar um environment também, que é só para essa classe, não vai participar daquela árvore lá. Ele cria um environment local, e aí começam os cenários, né? Então, só para mostrar lá, né? Aqui começou o cenário. Então, a gente, nesse código do cenário, ele é bem livre, né? Você está com o código aqui, você pode meio que fazer o que você quiser para estimular o sistema e fazer os acertos. Mas ao longo do tempo... Tem como aumentar a fonte um pouco? É fácil? Não sei aqui no Eclipse como é que aumenta a fonte. Deixa eu tentar. Tenta um Ctrl+, aí, senão desencana. Ctrl+. Funcionou, tá bom? Funcionou. Mais uma. Aí. Então, aqui dentro do cenário é livre, né? Só que a gente, ao longo do tempo, foi criando várias camadas para facilitar, né? Tem a questão do environment, que é uma coisa que já acontece antes do cenário, né? Só que a gente também tem dentro do cenário aquelas necessidades, né? Por exemplo, eu estou fazendo um teste aqui, apesar de eu já ter escolhido o meu environment lá, eu preciso criar um cadastro novo de uma pessoa para criar um produto lá e fazer uma compra e testar alguma coisa. Então, eu tenho várias libzinhas, como se fossem, né, para facilitar essas operações básicas. Então, eu chamo lá um método, criar pessoa, passando só o nome, por exemplo. Ele já faz tudo o que ele tem que fazer para criar aquela condição. Então, aqui é um teste de tela, né? Aqui o cenário está mandando abrir uma tela. Aqui já faz alguns asserts, né? Tal. Aqui no teste de tela, a gente criou também, não chega a ser uma DSL nem nada, mas é tipo uma camadinha de chamadas que isolam bastante a questão de você estar falando com uma tela ou com um negócio. Então, assim, a gente tem uma regra que no nosso teste de tela é meio que proibido você estimular direto as classes de negócio, né? Você tem que estimular as telas para testar regras que são das telas e não do negócio, né? Mesmo você tendo uma separação boa de negócio e de tela, você tem regras que são de telas, fluxos, ou o que acontece aqui nos eventos, ou como é que eu mostro um certo objeto, que cor eu vou usar, e como é que a tela se comporta, né? Habilita aquilo, desabilita aquilo e tudo mais. Então, a gente fez uma camadinha aqui, que, assim, o teste de tela, ele só consegue fazer na tela o que o usuário conseguiria fazer. Então, ele consegue interagir com os campos, consegue olhar para campos que estão aparecendo e tudo mais, né? Então, a gente tem, por exemplo, essas chamadas aqui, né? Command e click. Então, aqui, por exemplo, eu estou pegando um botão e estou mandando apertar aquele botão. Aí eu identifico o botão e mando apertar. Então, eu tenho os commands, que é para digitar, apertar botão, etc. E tenho as queries, que é para eu consultar o que está naquele elemento de tela. Então, o cenário ele manda uma série de commands e queries e faz os asserts em cima dessas queries, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma assert, que uma query em cima desse componente aqui está mostrando uma linha. Aqui eu estou fazendo uma query aqui que vai retornar um valor. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho alguns testes que são mais unitários, muitos testes que são de negócio, que estimulam direto a camada dos objetos, criam entidades e tudo, e tenho esses testes mais de tela que ficam com essa interface mais restrita, que é comandar a tela e observar o que aconteceu na tela. Qual é a proporção, mais ou menos, de quantidade de testes de tela para testes de negócio? Puxa, não tenho de cabeça, mas é tipo, sei lá, 20% de tela e 80% de negócio, até menos. A questão é que os testes de tela eles demoram mais para executar, né? Sim. Então, esses 20% de tela talvez demorem até mais da metade do tempo. Eu consigo executar aqui, se der tudo certo, só para a gente ver rapidinho como é que fica executando aqui o teste. Então, tenho aquela tela, vou abrir aqui a camada de insistência, né, que eu tinha falado. É uma ferramentinha super simples aqui, onde eu consigo alterar a data do ambiente e eu consigo criar aquelas camadas de tipo proteção para não estragar, pra não sujar a base de dados, né?
E o teste automatizado, ele comanda isso daqui. Então, aquelas chamadas que eu falei que existem, né, eu tenho chamadas também que eu posso mandar para avançar o relógio para tal data, e aí o cenário comanda também o relógio. Então, eu vou rodar deixa eu pegar um teste aqui para rodar. Sei lá, vamos rodar esse daqui. Se vocês observarem aqui, a hora que eu rodar, a camada vai ir aumentando esse número aqui, que é ele criando os environments e subindo a proteção, e a data também vai mudar. Aí depois vai abrir um browser e vai executar o teste. Ele vai demorar um pouquinho porque ele está carregando o environment, né? Que no caso eu estou rodando só um teste. Ó, então... tá avançando o relógio lá. É, já avançou o relógio, avançou para o nível 6 aqui, né? A proteção. São 6 E níveis essas de environment. proteções vocês usaram 7. transações normal no banco ali? Checkpoints do banco, né? É, a gente usa save point aqui do banco. E não é só liga e desliga, né? Porque eu tenho environments... Olha lá, agora já abriu o browser. E aí vai comandar o sistema lá no browser. Tá fazendo aqueles comandos, cliques e aquelas queries, aqueles métodos lá. Aqui eu pus no modo de execução que ele para no final para eu... Tá dizendo que deu success aqui. Se tivesse dado uma falha, eu estaria no ponto ali para olhar a pilha, fazer debugging. E no final do teste ele deixa parado aqui. Eu consigo até olhar a tela como ela ficou, consigo continuar usando e tudo. E até que eu aperte esse botão, daí ele derruba tudo e aí ele vai voltar. Tá vendo aqui, ó? Voltou pro 0. Se eu tô no 0, grava o resultado, fica persistido naquela árvore lá. Aqui na camada de insistência, né? Se eu tô no 0, é porque eu tô no modo real, vai sujar a base de dados. Qualquer coisa acima do 0, 1, 2, 3 que vai subindo são as camadas que ele vai criando. E como eu tenho environments que são baseados em outros environments pai, né? Então cada environment ele sobe um nível. Então eu consigo rodar um environment que está lá no nível 8, por exemplo, fazer os cenários dele, depois eu volto para o nível 7, que é o environment pai dele. Eu já ganho, entendeu? Então eu fico navegando nessa árvore sem ter que executar sempre tudo de novo, né? E beleza, tem a parte que estimula direto a camada de negócios, a de UI, mas vocês têm outros testes além desse grande hardness aqui? Tipo, o pessoal escreve teste unitário também? Tem teste unitário. Tem teste unitário também. Tem alguns que eles rodam aqui por dentro dessa ferramenta mesmo. E hoje em dia já tem testes unitários que ficam fora dessa ferramenta, que rodam lá pelo build do Maven mesmo, lá no JUnit e tal. No CI ele também executa isso e também mostra lá. E dá para fazer teste arrastando os objetos ou tem que digitar tudo? Da parte de negócio não faz muito sentido arrastar, né? Então a gente digita tudo mesmo. Para a parte de GUI, a gente fez algumas ferramentas para auxiliar na criação do cenário, né? Então, por causa da migração e tudo, algumas dessas coisas meio que se perderam, outras evoluíram para ser meio diferente. Mas a gente tem algumas ferramentas para auxiliar no cenário de GUI. Então, na hora que eu faço o cenário, eu consigo, por exemplo, abrir uma tela manualmente. Aí eu crio lá um property checker, que a gente chama, onde eu falo lá, eu quero verificar essas elementos aqui, com essas queries aqui, a cor, o texto e tal. E aí ele gera para mim aquele código automático, o que fica depois é o código gerado. Mas eu tenho algumas formas de facilitar essa geração do código. Tá muito fácil, cara, perdeu a graça. E esse... não era lenda, né? Aquele vídeo lá da programação arrastando objetos. Não, e assim, essa suite aqui, né, os testes são, na grande maioria, testes mais funcionais, né? Eles testam um fluxo grande mesmo contra o sistema real, verificando as coisas, né? Aqui a gente não faz testes de performance, testes de carga, não é por aqui. Aqui é a parte mais de qualidade, mais funcional mesmo. Eu achei bem legal esse browser, é bem cara de Smalltalk, assim, ter vários browsers. Foi lá na época bem inspirado. Nossa, então, muito interessante, obrigado. É isso aí. Legal. Imagina, valeu. Vamos dar uma olhadinha num pouco de Clojure agora? Uhum. Bora lá. Share screen. Então, na parte anterior, né, a gente falou do framework que a Sofia criou chamado Stateflow.
para fazer testes de integração de microserviços, né? Então, o microserviço falando com o mundo, né? Fazendo chamadas para fora, recebendo chamadas. Tem chamadas de HTTP, né? Chamadas síncronas, e tem Kafka também, né? Eventos assíncronos que são tratados por esse framework aí. Diga lá, Sofia. Basicamente o que a gente tem que lidar nos serviços são chamados HTTP, Kafka e banco. São os eventos principais. Eu acho que assim, esse é um exemplo de fluxo, né, de testes. Vamos ver se a gente consegue destrinchar isso daqui de uma forma que pessoas que nunca viram Clojure na vida às vezes conseguem entender o que está acontecendo. Aqui você vai definir um teste, né? Vai registrar um teste. E aqui está tudo implícito a parte de fazer o setup, né? Então, está implícito que vai ser subido um sistema de teste. E em cima disso a gente vai rodar o resto do fluxo. Aqui a gente consegue fazer setar algumas variáveis só. Essa parte aqui, por exemplo, está fazendo uma request HTTP para o próprio serviço. Isso que você preparou na linha 280, isso é tipo como se fosse um mock assim para os responses ali das chamadas? Aqui é um mock. Aqui é código puro Clojure mesmo. Só setando os mocks para a gente usar depois, né? Um mock de respostas HTTP que a gente espera receber quando a gente fizer alguma chamada. Tá. Então, a parte interessante aqui, por exemplo, que essa parte aqui está fazendo uma request para o serviço e essa linha de código aqui é um outro flow que a gente está reutilizando nesse fluxo. É uma composição de flows, então. Então, esse aqui a gente está setando um flow que é composto por outros passos, a gente pode compor junto com outros flows, né? Então, isso habilita que a gente consiga, né, reutilizar cenários. Então, esse aqui é um cenário que a gente tem e a gente quer aproveitar ele, né? A gente já tem ele pronto, a gente quer reutilizar ele nesse outro fluxo novo que a gente está criando. E é um flow do mesmo tipo desse aí, Dev Flow. Não tem nada de especial para ser composto, nada. Eles são componíveis por natureza, é isso? A gente pode olhar aqui no código, ele é um flow, né? Não é Def Flow. A diferença Tá. é que o Def Flow faz o registro do teste. Tá. E o flow é só um passo reutilizável, assim. Tá. Aí, por exemplo, deixa eu ver onde a gente estava. Aqui. Tá. Então aqui a gente faz essa chamada e esse flow que eu chamei, ele tem possivelmente um valor de retorno que a gente pode querer usar. Pode aumentar um pouquinho, Sofia, please? Tá bom, sim. Tá. Então, esse fluxo aqui, possivelmente, ele também tem um valor de retorno. Ele retorna alguma coisa, além de estar embutido o sistema, né? E possíveis alterações do sistema, que fica implícito no código, ele pode retornar alguma coisa. No caso, ele retorna o resultado dessa chamada. E a partir, né, é uma chamada HTTP. E a gente está interessado em reutilizar esse resultado para fazer outras coisas depois. Então a gente faz esse binding aqui para esse valor de retorno desse flow e consegue reutilizar. É mais ou menos a principal vantagem, né, da gente trabalhar em cima do Onde está sendo usado o Anticipation? Anticipation. É esse Anticipation, né, que é usado? Isso. Ali embaixo, né? ID Anticipation ali embaixo. Legal. Porque aqui você está criando uma entidade, por exemplo, e você quer saber qual é o ID dessa entidade que foi gerado aleatoriamente, né? O ID, então, se você consegue pegar esse retorno fácil, né? Você consegue reutilizar embaixo como se fosse uma variável normal. Então, então, eu acho que a principal vantagem assim, do Stateflow é mais
de linguagem, né? Criar uma DSL para lidar com testes de integração de uma forma que as coisas fiquem transparentes, né? Você só vê aquilo que você está interessado em ver e você Legal. consegue reutilizar várias partes do código. Mantendo uma vibe mais funcional, né? Sem você ter que ficar simulando uma imperatividade, né? Eu acho que tem uma coisa que vale a pena mostrar também, que não é exatamente relacionada à biblioteca do Stateflow, mas em cima da biblioteca a gente consegue criar uma visualização para esse flow, mostrando quais as coisas que aconteceram, né, depois que o teste rodou, que é esse diagrama de sequência aqui. Caraca. Então, Nossa. só em cima desse código, né, em cima desse código aqui, Complete Anticipation, Experience Test, ele gera, quando roda, a gente consegue gerar automático o diagrama de sequências. Então, Aumenta um pouquinho, please. Aí. Aqui a gente perde algumas informações aqui. Uhum. Deixa eu ver. Não rola um scroll para a direita? Esse EVG aqui não está funcionando bem. Beleza. Mas acho que dá para entender, sim. Então tem um post, né? Uma request que a gente faz de fora, né? A gente simula uma request de fora para o serviço. E esse payload aqui, aí o serviço vai lá e bate em outro serviço, retorna 200. Com esse payload, depois tem uma outra chamada, retorna 200 de novo. Outro post, né, outra chamada. Aqui produz um tópico Kafka com esse payload, depois o próprio serviço consome essa mensagem Kafka e, né, faz uma outra chamada para outro serviço e assim por diante, né? E também mostra, eu acredito que mostra o que é persistido no banco também. Essa linha do meio é a linha do banco, é? É a linha do banco. Tá mostrando aqui, será? Tá um pouquinho mais para baixo. Tem lá em tava cima, mostrando lá. Atomic lá. Aqui, acho que esse aí é. Não. Talvez seja um teste só de Kafka. É essa. Talvez nesse não esteja nenhuma persistência, ou então esteja desatualizado, mas em geral dá para ver também, né, o que foi salvo no banco, e é uma forma também de debugar, né, o que aconteceu e também de gerar documentação. Mas então no Stateflow a gente consegue fazer uma integração entre alguns microserviços, não é um só, né? Que eu estou vendo que a gente tem uns 4 aqui nesse cenário. É que tudo isso aqui é mock. Né? Os 3 do lado são os mocks. Você fala, quando eu chamar o line item, você vai me responder isso aqui. Aí a gente tá... entendi. Mas aí a gente também trabalha com o Stateflow para fazer ferramentas de múltiplos serviços, mas aí é um setup um pouco diferente. Não sei se vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, mas... Temos um episódio sobre esses testes multisserviços. Vamos trazer aí o Eden, o Peric da Nubank. Vai ser massa. Legal. Então o spoiler aí é que a gente usa o Stateflow também. Manda uns spoilers aí para já zoar o episódio deles. Spoiler que a gente também consegue usar o Stateflow para fazer esses testes multisserviços. É o mesmo framework com algumas adaptações. Legal. Você pode mostrar ele rodando para a gente, Sofia? Só para... acho que sim, mas esse é meio sem graça. O que vocês querem provoca um erro, de repente, na execução. Boa. Peraí. Vai ter que carregar. Esse negócio de gerar os diagramas automaticamente não só é útil na hora de debugar, mas você vê coisas estranhas, mesmo se o código está rodando ok, você vê coisas estranhas, tipo, como é que não persistiu nada? A gente viu agora, né? Cara, esse teste tinha que ter persistido alguma coisa, aí você vai ver, putz, falta persistir um negócio. Ou, não, é isso mesmo, é só o teste com Kafka e tal. Cara, por que tá chamando esse serviço 3 vezes, né? Era para chamar uma vez só, né? Aí você vê essas coisas, mesmo com o teste passando. Né?
E com múltiplos serviços ainda, tem tantas interações que acontecem que às vezes você não sabe o que vai acontecer, né? E aí você tem que pegar uma colinha lá para ver, nossa, o que aconteceu aqui? Será isso que eu estava esperando mesmo? Carregando. O runner é um runner simples de texto, né? Mas talvez seja legal ver como ele mostra o erro, né? Uhum. E como foi para essa adoção, Sofia? Tipo, se você chegou para os seus colegas e falou, você está aí sofrendo, não consegue compor os seus passos, tem que ficar reescrevendo um monte de coisa, a manutenção dos cenários é uma dor. Imagine se você Tudo pudesse ter global. passos que são estado global com efeito colateral, você não sabe o que está acontecendo. Como que você viu a adoção? Porque eu sei que até o momento a gente considerou fazer uma ferramenta de tradução automática aí, parecido com o teletransporte do como que é o filme da mosca lá que o pessoal do Object, mas a gente não foi por esse caminho, né? Acabou sendo mais um playbook, é assim que dá para migrar. Como que você achou que foi essa parte mais cultural mesmo da adoção do framework novo? Foi um processo bem demorado, assim, né? Não foi nada muito mágico, não, porque eu comecei a desenvolver quando eu entrei no Nubank há 4 anos atrás. Né, logo que eu comecei, falei, acho que dá para fazer alguma coisa. E aí, depois de um tempo, né, me deixaram usar isso, o negócio num serviço. E aí, testando num serviço, em produção, ainda foi, né, evoluindo bastante, mudou bastante coisa. E aí falou, ó, você tem que convencer aí as pessoas a usar e para ter alguma massa suficiente para a gente poder dizer, né, dar o veredito, se isso é melhor mesmo, que vai rolar e tal. Então isso passou um tempo, né? A minha meta era conquistar 24 serviços à minha escolha, tipo, do War. Aí depois que chegou nessa meta, eu falei, ó, meu trabalho aqui tá feito, agora Agora você dobrou a meta, né? agora vamos mexer os pauzinhos aí para ver se a gente faz virar, né, padrão do Nubank. Né? E aí eu tive bastante ajuda também de várias pessoas que toparam, né, que bancaram. Inclusive o Philip Mates, que fez a migração para o Selvage, que é do Postman para o Selvage, que abriu, né, o código do Postman do Nubank. Ele era das pessoas que fez esse port aí para open source do Selvage, e ele, depois de ter usado, de ter visto como é que era, realmente é bem melhor do que o que a gente está usando, então vamos migrar. Né? Como está a adoção hoje? Agora, o Stateflow é padrão, ele já é padrão do Nubank, eu acho que desde o começo do ano passado, mas ser padrão e ter os testes migrados é uma coisa bem diferente. Né? Então, eu acho que o pessoal de teste tem uma meta de terminar a migração ainda nesse ano, mas isso envolve certo trabalho junto com os times, né? E tal. Enquanto isso, é mais a ideia, né? Testes novos a gente faz no framework novo e, né, evita, né, ter que mexer muito nas coisas antigas e vai tentando fazer essa migração manual com algumas ajudas, né, automáticas, mas uma parte é manual. Eu acho que a gente está estourando o tempo do episódio também aí em duas partes, né? Mas eu queria uma última pergunta que eu tenho para ambos, né? Me parece que é meio ingrato você cair nessa seara de vou fazer a ferramenta que vai ajudar todo mundo a testar e aí vai dar um trabalhão, porque assim, acho que o problema não é nem tanto ferramenta, né? Depois que o pessoal adota a manutenção dos cenários, dos ambientes, a evolução, mas e esse meu corner case eu não consigo testar, tá faltando isso daqui, aquilo outro. Dado que temos aqui duas histórias de sucesso, como que vocês se sentem assim com o impacto que vocês conseguiram trazer para a vida dos colegas, tendo adotado aí, sabendo que 50 milhões de cenários, 50 mil cenários rodando aí diariamente, várias vezes do lado do Petim na Objective, e a Sofia sabendo que adotou, no bem que adotou, é o novo padrão, todos os novos microserviços usam esse esquema, um monte de gente
tem a sua vida aí um pouquinho mais fácil, quem sabe a gente não incentiva alguém aí a desenvolver o seu próprio framework de teste no futuro? Vocês acharam Cara, que valeu a pena? falando da minha parte, eu, assim, sou super feliz com o que aconteceu. Lá na época, sim, não podia imaginar que 20 e poucos anos depois a gente estaria nesse patamar que a gente está agora. Literalmente são milhões de testes executados por dia, né? Porque são 50 mil em cada execução, a gente tem várias frentes de desenvolvimento em paralelo, então a gente tem por dia, no mínimo, umas 20 execuções dessas, 30, 40, né? E, poxa, acho super, super válido, super importante esse caminho todo que a gente fez, né? Teve muita evolução ao longo do caminho, né? Não foi tudo feito lá no começo, nem tudo só por mim e tal. Hoje em dia a gente tem várias evoluções que já aconteceram. Então, por exemplo, até esqueci de mostrar aqui, né? A gente tem várias formas de executar o cenário. Hoje em dia a gente já consegue executar em memória, por exemplo, também. Não só no banco de dados real, né? A gente fez uma evolução na camada de persistência para permitir a gente, com esse controle da camada de insistência, né, manter os objetos na memória sem precisar ir para o banco de dados. A gente até estruturou algumas questões do SQL para poder permitir isso, né? E tudo. Então a gente tem um controle hoje de quais cenários podem ser executados em memória, quais não podem. Teve uma época que a gente não tinha esse negócio da Amazon, né, de poder abrir 40 máquinas, então era complicado executar o switch inteiro. Então a gente chegou a ter coverage no teste, né? A gente registrava, inclusive persistido também, de toda a base de código do sistema OO, método a método, quais cenários passavam naquele método. Então eu conseguia chegar a alterar um método no código e eu falar, eu quero executar todos os cenários que passam por esse método aqui. Hoje a gente não usa mais isso, mas, poxa, então é super bonito você ver o impacto, né, que isso trouxe, né, culturalmente e tal, você sair de um ambiente que você tinha 4 testers lá na mão, para um negócio agora super difundido, que é usado em todo o desenvolvimento, é bem bacana. A gente, assim, é possível que isso tenha significado a sobrevivência da Objective, porque o mercado não estava mais aceitando o Smalltalk, né? A gente tinha que migrar para Java. Né? Você falar, o nosso sistema é Smalltalk, né, para rodar aqui, né, como falar, nosso sistema é feito em sânscrito, né? Então o cara não queria mais, queria saber de Java e web e tal. Se não fossem os testes, imagina, a gente tinha, sei lá, 1000 anos homem de desenvolvimento para migrar para Smalltalk para Java. Seria impossível. Seria arriscado demais. Sem os testes não ia ter rolado. E a gente levou 3, 4 anos para migrar, né? Aquela época toda onde a gente ainda desenvolvia em Smalltalk para pôr em produção em Java, seria impossível sem teste automatizado. E do seu lado, Sofia? Bom, o que eu espero, assim, é que as pessoas tenham ficado mais produtivas, né, que elas estejam perdendo menos tempo para fazer teste de integração, que seja mais fácil fazer, porque eu penso assim, né, o meu trabalho é automatizar o meu trabalho, assim, eu sempre penso dessa maneira. Então, ninguém gosta, nenhuma programadora gosta de fazer coisas repetidas ou ficar, né, sempre, né, digitando as coisas de novo, e então esse que é o objetivo, assim. Não só produtividade, né? Produtividade, qualidade de vida, né? As pessoas, né, estejam mais felizes programando e menos erros também, menos erros humanos. Animal. Muito legal. Poxa, pessoal, muito obrigado por compartilhar e parabéns. Sei que tem todo o desafio de, né, codar o framework em si, né, descobrir essas coisas, mas bacana ver o impacto que isso pode trazer, né, para a vida de centenas de pessoas aí que estão trabalhando junto de você. E um pouco da atitude também de não ser deslumbrado, né, de perceber, cara, embora, né, no caso da Sofia, já tenha muitos frameworks de teste, dá para melhorar o que a gente tem, né? Não é só porque foi feito aí pelos gurus e tal que, né, a gente não consiga melhorar o que tem, né? Animal isso. Querem ver rodando? Acho que já tá. Sim. Opa.
Então eu fiz uma mudança aqui do teste, né? Essa string é de descrição, né? Só que explica o que é o teste. E aqui o match é o que vai fazer o teste. Então aqui é o que a gente espera, payload. E aqui é a resposta, é o teste em si, né? Que vai fazer o actual, né? Então eu troquei aqui 200, era 200, eu coloquei 201 para falhar mesmo. Aí rodando aqui ele dá essa mensagem. Fail nessa switch aqui, complete anticipation, né, nessa linha. Esperava que fosse status 201, na verdade veio status 200. Ele mostra já na corzinha o mismatch, né? Legal. Bacana. Mas tudo isso é construído em cima de ombros de gigantes, né? Eu acho que eu não acho que existe nada que é feito de verdade do zero, né? A gente aproveita coisas, aproveita pedaços, então tem, né, o Matcher mesmo é feito em cima do Matcher Combinators, que é outra biblioteca open source que o Nubank desenvolveu. E tem também a parte da State Monad, que é a abstração por trás aí do framework, que a gente usa uma biblioteca chamada Cats, que evita que a gente reinvente a roda com várias outras, né, aproveitando várias coisas que já existem, e por isso foi muito mais fácil fazer assim. Vai ser legal, eu acho, observar nessa série limitada aqui de testes, né? A Sofia falando me lembrou de uma coisa, né? Que você falou, Clojure é uma linguagem hipster, né? Então a gente não tem tanta comunidade, a gente tem que criar muita coisa. Então são como dois Galápagos, assim, Objective na ilha, né, na Galápagos do Smalltalk, e a Nubank na Galápagos de Clojure, né? Tipo, evoluindo coisas loucas e interessantes. Vai ser legal acompanhar essa série para ver aonde que chega essa a gente no Object não tem medo de criar os próprios frameworks, né? Tem vários e vários. O que eu acho bacana é que a gente percebe o valor desses testes, né? Então não é que ninguém aqui duvida que, tipo, beleza. Deu uma metalizada animal, né? Acabou a bateria, acho. Tá no mute. Me colocou no mudo aqui, perdi o microfone só para acabar com mais um problema técnico aí. Mas eu queria falar que acho que a gente vê o quanto a confiança que a gente ganha de ter suítes de testes robustas em vários níveis, né, de poder modificar o nosso sistema, evoluir o nosso sistema e garantir a qualidade final aí, né? Então, no final, imagino que vai ter gente assistindo, tipo, putz, a gente nem testa ainda, a gente ainda está com aqueles 4 pessoas que fazem manual. Espero que a gente consiga trazer mais evidências aí de o quão importante é ter suítes de testes automatizadas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sofia. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi muito legal. See you guys. Até o próximo episódio.